Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Pido que os irmãos abram em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler os ímpares e os irmãos pares. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Rei, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é único, Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é santo, porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor habita no alto e sublime trono, Deus. Louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos redimiu da escravidão do pecado, Senhor. Louvamos o Teu santo nome porque o Senhor nos tirou das garras de Satanás, Senhor, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, e nos deu um propósito de vida, Deus, glorificar o Teu santo nome com toda a nossa vida, Deus. Então, nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é, Deus, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, use o Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua palavra e que a Tua igreja possa ser edificada, que o Teu Evangelho, Deus, que o Teu reino seja expandido e que o Senhor receba a glória para sempre, Deus. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo mundo sabe que quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. E aqui está uma igreja missionária, irmãos. Eu sei que fala de alegria, fala sobre amizade, fala sobre família. Podemos falar sobre várias coisas na carta aos Filipenses. Mas aqui está uma igreja missionária. Se essa igreja foi fundada lá no ano 52... e essa carta está sendo escrita entre o ano 60 e o ano 62, faz 10 anos que essa igreja está contribuindo com a obra missionária. Se essa igreja começou quando o apóstolo Paulo foi lá e plantou ela e estabeleceu uma igreja ali no ano 52, e essa carta aqui está sendo escrita 10 anos depois, entre o ano 60 e o ano 62, faz 10 anos que essa igreja está contribuindo com a obra missionária. E se um tema para a gente trabalhar hoje é uma igreja cooperadora no Evangelho, uma igreja que coopera na proclamação do Evangelho, ela resulta em 3 coisas, irmãos. Então uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho. E isso vai resultar em 3 coisas. Vai resultar em gratidão a Deus, vai resultar em súplicas constantes a Deus e vai resultar em convicção de salvação da parte de outros, diante de Deus. É uma carta missionária. E uma igreja que coopera na proclamação do Evangelho, de acordo com essa carta, nesses 3 versículos, vai resultar em 3 coisas. Uma igreja que é cooperadora na proclamação do Evangelho, vai resultar em gratidão constante, por sinal. É gratidão constante perante Deus, vai resultar também em súplicas constantes diante de Deus e vai resultar também em convicção de salvação de outras pessoas diante de Deus. É um testemunho fiel, irmãos. E para a gente iniciar, eu quero trabalhar o primeiro ponto. Uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho resulta em gratidão para com Deus. Olha o que diz o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo estava preso, irmãos. Vocês sabem disso. Só que o texto está dizendo assim, dou graças ao meu Deus, ou se não, agradeço ao meu Deus. Irmãos, eu quero começar dizendo que as circunstâncias da vida, as situações que passamos,
não determina as nossas atitudes diante de Deus, não. Não determina as nossas atitudes para com Deus, irmãos. Se estamos privados de fazer alguma coisa, de exercer alguma dificuldade, se alguma privação foi colocada diante da gente, se alguma limitação foi imposta diante da gente, como foi imposta ao apóstolo Paulo, irmãos, não murmure, irmãos. Não murmure. Mesmo que estejamos passando por uma crise interna, lembra do salmista lá no Salmo 13? Ele diz assim, ó: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto? Quando estamos relutando, irmãos, na nossa alma, internamente, irmãos, quando a tristeza vem ao nosso coração todo dia, não murmure, irmãos. Mesmo que possamos chegar diante de Deus e falar como um salmista: até quando, Senhor? Até quando o Senhor esconderá de mim o rosto? Até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Não murmure, irmãos. Não murmure. Porque no final do salmo, o salmista diz assim, ó: quanto a mim, confio na tua graça, que meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Agora olhe para o versículo 3, irmãos. O apóstolo Paulo está preso, irmãos, privado de comunhão com a igreja, privado de amigos, privado da liberdade, privado de pregar o evangelho, e no versículo 3 ele diz assim, ó: agradeço ao meu Deus. Não importava, irmão, se o apóstolo Paulo estava preso, se ele estava livre, não importava a situação do apóstolo Paulo, não. Aquelas privações que foram impostas ao apóstolo Paulo e pelo governo romano lá, pelo imperador romano lá, não determinou a atitude de Paulo, não. Pelo contrário, em vez de o apóstolo Paulo murmurar, não, o apóstolo Paulo encontrou motivo de agradecer a Deus. Ele está dizendo, ó: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo está dizendo, agradeço ao meu Deus. Em vez de murmurar, Paulo agradecia a Deus, irmãos. Mesmo diante de todas aquelas limitações, mesmo diante de todas aquelas privações que o apóstolo Paulo estava passando, ele diz assim, ó: dou graças ao meu Deus. Paulo sabia, irmãos, que o Senhor estava assentado no alto e sublime trono, irmãos. Paulo sabia que o trono do Senhor é inabalável. Paulo sabia que o Senhor estava no controle do universo criado, inclusive da vida dele. Por isso que Paulo diz, dou graças ao meu Deus. Imagina, numa masmorra, um local insalubre, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: dou graças ao meu Deus. Imagina se não estaria ocorrendo uma crise interna no coração do apóstolo Paulo. Porque isso aqui é escrito depois que Epafrodito vai lá, com ofertas, enviado pela igreja de Filipos. Então o apóstolo escreve porque ele teve notícia da igreja, e ele também escreve para dar notícia àquela igreja. E Paulo está dizendo assim, ó: eu dou graças ao meu Deus. Porque em outro momento o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó: o que é prova de perdição para ele é para nós outros de salvação, isso da parte de Deus. Entende, irmãos, as dificuldades? Enquanto o ímpio pensa que é prova de perdição, o crente diz, isso é de salvação e da parte de Deus. Porque lembra do que o apóstolo Paulo escreve lá em Atos 20? Que ele estava pronto para dar a vida pelo evangelho. O que era que esperava ele? Ele diz, olha, o que o Espírito Santo disse, o que me espera de cidade em cidade é cadeias, era privações. Aí o apóstolo Paulo aqui em Filipenses novamente, agradeço ao meu Deus, mesmo diante de todas as limitações que me foram impostas, mesmo diante de todo o sofrimento que eu estou passando, mesmo diante de eu não estar tendo comunhão com vocês, eu estou privado do contato com amigos, só que eu agradeço ao meu Deus,
porque isso era prova evidente de salvação e da parte de Deus, irmãos. Privações não quer dizer que nós estamos perdidos, não, que Deus está com raiva e vai lançar a gente no inferno, não. É Deus provando o servo dele, é Deus provando a igreja dele. Lembra da pergunta hoje de manhã? Que é com ouro puro e aí a gente está sendo purificado? É essa a ideia, irmãos. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, mesmo diante de todas essas tribulações e privações que eu estou passando. É isso que Paulo está fazendo, irmãos. O que Paulo estava passando, irmãos, não levou ele a agir erradamente perante o Senhor. Só que Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E eu pergunto, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo lembrava daquela igreja? Está tudo lá em Atos 16, irmãos. O apóstolo Paulo lembrava da conversão de Lídia, aquela mulherzinha que estava na beira do rio, e o Senhor ali abriu o coração dela para que ela cresce naquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Paulo lembrava de como aquela mulher abriu as portas da casa dela e atenderam tanto Paulo quanto Silas. Mas só que o apóstolo Paulo não lembrava só disso, irmãos. O apóstolo Paulo lembrava também da vida do carcereiro. Apesar de o apóstolo Paulo ter sido espancado, levado chicotadas, de ter um terremoto e a prisão ter caído, desabado tudo, aquele carcereiro pergunta, o que faço para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E o Senhor abriu o coração do carcereiro e da sua família para que eles crescem no Senhor. E o que é que aconteceu, irmãos? Aquela família abriu novamente, outra família abre as portas da sua casa para o apóstolo Paulo e para Silas. E o texto vai dizer que eles ali, juntos, Paulo, Silas, a família do carcereiro, se alimentavam e se alegravam juntos, porque eles haviam crido no Senhor. Isso era a recordação que o apóstolo Paulo tinha daquela igreja, irmãos. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo também se lembrava de como a igreja aos Filipenses contribuía, irmãos, na obra missionária. É só vocês lerem Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 16. É só abrir aquela igreja. Paulo lembrava de como eles contribuíam, e Paulo estava dando testemunho a outras igrejas, a igreja de Corinto. Lembra lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, quando Paulo está dizendo lá dos frutos que as igrejas da Macedônia, na qual Filipe estava incluído, estava levantando uma oferta para ser enviadas para os justos, para os santos que estavam passando por necessidade. Apóstolo Paulo não só lembrava da formação daquela igreja, não só lembrava da vida de Lídia, da sua família, do carcereiro e da sua família. Ele lembrava também de como aquela igreja contribuía, estava contribuindo durante muito tempo na proclamação do Evangelho, irmãos. Como Paulo diz, irmãos, em outro momento Paulo falou assim, desenvolvei a vossa salvação. Aquilo ali é uma ordem que o apóstolo Paulo está dando, e está dando após isso aqui. O apóstolo Paulo ali está dando uma ordem, desenvolva, a palavra não é nem desenvolva, é trabalhem na salvação de vocês. Que é isso, assim como vocês têm contribuído na proclamação do Evangelho, assim como vocês têm contribuído para que o reino de Deus avance, para que a obra missionária avance, assim como vocês têm contribuído com o obreiro do Senhor há 10 anos, vocês continuem trabalhando nisso, continuem fazendo isso, façam mais. Isso é a ideia daquele texto que o apóstolo Paulo diz, trabalhem na salvação de vocês. Então o apóstolo Paulo agradece, irmãos, mesmo naquela situação que ele estava passando, preso, privado de contato com pessoas, privado da sua liberdade, privado de pregar o Evangelho, como o presbítero Raimundo disse. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava privado disso, mas só que também o apóstolo Paulo agradece a Deus, porque ele lembrava da formação daquela igreja, de como aquela igreja nasceu, se lembrava da vida de Lídia, se lembrava da vida do carcereiro, se lembrava daquelas famílias naquele lugar, irmãos. Então no capítulo 1, no versículo 3, ele diz, dou graças a Deus. E quando ele diz por tudo, é por tudo isso que ele se lembrava daquela igreja, irmãos. Porque aquela igreja, uma igreja que coopera, irmão, na proclamação do Evangelho, ela resulta, irmãos, em gratidão diária perante o Senhor, irmãos. E isso na mente do apóstolo Paulo, irmãos, fazia com que ele agradecesse diariamente. Essa palavra aqui, irmãos, é um presente que nunca acaba. Agradeço. É um presente que nunca acaba. Não é que nem o nosso, não.
hoje é o presente, amanhã virou passado hoje. Não, é um presente que não cessa não. Está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu agradeço o tempo inteiro. Eu agradeço diariamente, todos os dias, em todos os momentos eu estou agradecendo a Deus. Entende? Tanto pela aquela situação triste para nós que ele estava passando. Ele está dizendo assim, eu agradeço. Ele está dizendo, eu agradeço pela igreja de vocês, porque vocês é a igreja que tem contribuído com a proclamação do Evangelho. Uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho, irmãos, resulta em gratidão constante diante do Senhor, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho resulta em súplicas constantes perante Deus, irmãos. Versículo 4 diz assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quando Paulo diz assim, agradeço, aí a palavra embaixo vem fazendo sempre. Esse fazendo sempre está dando uma característica a esse versículo de cima, irmãos. Ele está dizendo, fazendo sempre, eu agradeço, fazendo sempre, está dando uma característica, uma qualidade ao versículo de cima. Quando ele está dizendo eles fazendo sempre, ele está se referindo a esse agradeço, está ligado a esse agradeço, esse fazendo sempre. Tanto a palavra agradeço, como fazendo sempre, está dando uma ideia de tempo. De quando o apóstolo Paulo fazia isso? Quando é que o apóstolo Paulo agradecia? O que o apóstolo Paulo fazia sempre? O texto está dizendo que ele orava. Então, quando é que o apóstolo Paulo agradecia? E quando é que o apóstolo Paulo orava? Não era só quando estava em tempo bom não, tá, irmãos? Porque tanto a palavra agradeço, como a palavra fazendo sempre, a ideia é de tempo e é uma ideia de continuidade. Não para, ele agradece o tempo inteiro e ele faz súplicas o tempo inteiro. Então a ideia é essa, é a ideia de continuidade. Paulo não para de agradecer e Paulo não para de fazer sempre súplicas. Será que não temos momentos de a gente não tem motivo de fazer sempre isso, agradecer ao Senhor? No Salmo 126, o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aquele salmo ali, irmãos, é uma lembrança do cativeiro. Quem aqui não esteve preso, irmão, no cativeiro do pecado? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Quem aqui não estava preso ao jugo do pecado? Quem aqui não estava preso, morto em delitos e pecados e vivia segundo o curso desse mundo? Será que não temos motivo suficiente para agradecer o tempo inteiro e fazer súplicas o tempo inteiro? Outrora, irmãos, estavam mortos, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2. E Cristo nos deu vida, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Temos motivos de sobra, irmãos, para agradecer a Deus o tempo inteiro, para ser gratos a Deus o tempo inteiro e para fazer súplicas o tempo inteiro. Súplica não é coisa ruim não, irmãos, é coisa boa, porque é o tempo inteiro você em contato com o Criador. É uma criatura inferior, irmãos, pó, que nem Abraão diz, eu sou pó, é barro, irmãos, criaturas tão pequenininhas e está tendo criaturas tendo contato com o Criador. Entendo um ser limitado, seres limitados, que nem nós, tendo contato com o eterno, com aquele que não tem limite, aquele que é infindável, irmãos, aquele que é eterno, imenso. Entende? Pessoas caídas tendo contato com o santo. Temos motivos de sobra, irmãos, para sermos gratos ao Senhor e fazer sempre súplicas por Ele, a Ele. Portanto, irmãos, não importava a situação vivida por Paulo, se ele estava preso, se estava livre, se estava enfermo ou sadio, ele agradecia a Deus em todos os momentos pela igreja de Filipos. Só que Paulo fazia esse agradecimento, irmãos, sempre por meio de súplicas. A palavrinha lá é o instrumento que, pelo o meio que Paulo faz esse agradecimento, é súplicas. Esse agradecimento está resultando em súplicas. É o instrumento, é o meio de graça que Paulo está usando, irmãos, para agradecer a Deus e para orar pelaquela igreja. Paulo, então a gente pode ler assim, ó.
Paulo agradecia e fazia isso sempre por meio de súplicas a Deus. Paulo entendia que era necessário fazer isso, irmãos, suplicar pela igreja de Filipos. Mas é claro que era necessário, irmãos. Além de ser a igreja do Senhor, ela contribuía para que o reino de Deus avançasse. E foi para isso que fomos criados, irmãos. Para que fizéssemos com que o reino de Deus avançasse. Por que acha que Adão foi colocado ali? Será que não era para representar um governo justo e santo, reto? Por que acha que Abrão foi escolhido? Será que não era para abençoar outras nações? E mostrar aquelas nações que tinham rei, quem era o verdadeiro rei? Por que acha que Davi foi escolhido? Será que não foi para estabelecer um reino de justiça e paz? Que só quem vai conseguir fazer isso é Cristo, que já conseguiu fazer isso, reina nos nossos corações e vamos reinar eternamente com Ele? Foi para isso que fomos criados, irmãos. Para sermos representantes fiéis do Senhor aqui na terra, para mostrar que há um Senhor sobre nós e que reina, e que é reto e que é justo, por mais que tenhamos falhas. Só que a oração de Paulo, irmãos, não para por aí, a súplica de Paulo. Paulo agradece o tempo inteiro, faz súplicas o tempo inteiro, e ele faz súplicas o tempo inteiro com alegria. É o que o versículo 4 diz, fazendo sempre com alegria. O que é que Paulo está ensinando a gente, irmãos? Não podemos deixar de agradecer a Deus, porque Israel foi ingrato lá no deserto, e viram o que aconteceram. Não devemos parar de suplicar a Deus, porque é um meio de graça que foi deixado para a gente, temos contato com o Senhor, e Paulo está dizendo assim, façam isso com alegria. Não é um fardo pesado não, orar ao Senhor, suplicar ao Senhor por algo. Paulo agradece o tempo inteiro, fazendo súplicas o tempo inteiro, e essas súplicas que ele faz o tempo inteiro é com alegria. Só que o versículo ainda diz outra coisa, diz que ele faz sempre com alegria, súplicas por todos. Ninguém fica de fora, irmãos. Jesus falando dos seus discípulos, ele disse que amou todos. Ele amou todos, e eu não preciso entrar em detalhes. Ele amou todos e ele disse que amou-os até o fim. E Paulo está dizendo, ó, você ora por todos da igreja. Ninguém fica de fora, nem o birrento, nem o faccioso. Ora por todos, irmãos. É o bem-estar do corpo inteiro. Não é o bem-estar de uma parte da igreja, não. É o bem-estar do corpo inteiro. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não há ninguém superior a esse corpo. Pelo contrário, aquele que se acha superior dê um adereço melhor àquele que você acha que é inferior. Então, se faça inferior. Não foi isso que Jesus ensinou? Agradeça o tempo inteiro. Faça súplicas o tempo inteiro, com alegria e por todos. E vocês sabem que aqui havia Evódia e Sintique, confuseiras, causando divisão na igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, orem por todos, inclusive por essas duas. Que ele vai dizer, olha, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa pura, se há alguma coisa respeitável, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso coração, Evódia e Sintique. Isso é falado para todos. Paulo, a igreja que cooperava no Evangelho, a igreja cooperadora no Evangelho, irmãos, resultava em súplicas constantes diante de Deus. Uma igreja que coopera na proclamação do Evangelho, uma igreja que coopera na obra missionária, ela abastece aqueles que estão no campo, irmãos. Por meio de atitudes corretas, uma igreja cooperadora, ela abençoa outros irmãos. Lembra de Pedro e João, irmãos? Quando eles estavam saindo da prisão, Atos capítulo 3 e 4, eles estavam saindo da prisão, porque eles estavam dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas lá, sacerdotes, o pessoal do Sinédrio disse assim, vamos libertar vocês, mas não fala mais de Jesus Cristo. Quando aqueles homens foram constrangidos, tentaram privar eles de fazer algo, o
Onde aqueles irmãos foram? Eles foram à igreja, irmãos. Eles foram a uma igreja, e o que aquela igreja fez? Atos capítulo 4, a partir do versículo 26. Aquela igreja intercedeu pelos aqueles irmãos, para que o Senhor derramasse o poder do Espírito Santo, para que eles saíssem e proclamassem o Evangelho. E o que é que aconteceu? O texto de Atos vai dizer que o local tremeu, irmãos, e que o Espírito Santo desceu sobre aquele pessoal, e a eles foi dado coragem para que eles saíssem e proclamassem o Evangelho. Entendo como a igreja cooperadora na obra missionária faz. Ela abastece os campos, aqueles que estão nos campos, e por meio das ações corretas delas, elas abençoam outras vidas. Aquela igreja orou, mas só que, sabe o que aconteceu com a igreja de Filipos? Aquela igreja contribuía com o apóstolo Paulo. É a ideia de Tiago lá, fé e obras, irmãos, de mão dadas. O que é que adianta ter fé e não ter obras? Não é o que Tiago diz? Então, fé, a igreja lá orou e o Espírito Santo desceu e o pessoal, Pedro e João, saíram para proclamar o Evangelho. A igreja de Filipos contribuiu e o apóstolo Paulo disse assim: estou suprido, eu tenho em abundância, nada me falta. Entende qual é a função de uma igreja, irmãos? É muito além do que nos reunimos. Que nem Adriano falou, estamos indo lá na Itália, quando oramos por Daniel Bovo. Estamos indo lá em Asta, quando contribuímos com isso. E vocês vão ver que é verdade, porque o texto vai dizer que isso é verdade. Então, a igreja cooperadora, irmãos, ela resulta em gratidão perante Deus. Uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho, ela resulta em súplicas constantes diante de Deus. Só que uma igreja cooperadora, irmãos, no Evangelho, ela resulta em convicção, irmãos, de salvação por parte de outros diante de Deus. Como assim, irmãos? Olha o que diz o versículo 5 e 6. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem estava dizendo isso era o apóstolo Paulo, irmãos. Não era a igreja de Filipe que estava falando isso, não. Era o apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Era para que aqueles irmãos soubessem, irmãos, a importância da obra na qual eles estavam enganjados, irmãos, que era a obra missionária. Aquela igreja estava servindo de testemunha para outras, irmãos, para a igreja de Corinto. E aqui está o porquê de Paulo agradecer, fazer sempre súplicas com alegria e por todos. É o que o versículo 5 diz. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra que Paulo usa aqui, irmãos, para a cooperação é koinonia. Pode significar comunhão ou participação, ou parte que alguém tem em algo, ou uma contribuição, uma coleta, que demonstre a prova de amor pela causa do Evangelho. Sabe o que o versículo 5 está dizendo? Eu agradeço a Deus o tempo inteiro, fazendo súplicas com alegria por todos, porque vocês são participantes na proclamação do Evangelho. Eu agradeço a Deus o tempo inteiro, fazendo súplicas com alegria, não só porque vocês têm participação no Evangelho, não, porque vocês têm parte na proclamação do Evangelho. E não só por causa disso, não, mas porque isso é uma prova de amor que vocês têm pelo Evangelho, e o Evangelho está sendo proclamado. É isso que diz o versículo 5, irmãos. Quando o versículo diz assim, ó, o 6, estou plenamente certo. O estou plenamente certo, irmãos, é o perfeito no grego, irmãos. É a ideia de uma coisa que aconteceu aqui no passado, um ponto. E agora ele tem resultado permanente. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz assim, eu estou plenamente certo? Eu estou plenamente certo de que aquilo que aconteceu lá no passado, no ano 52, o que foi que aconteceu no ano 52? Quando vocês creram em Cristo, eu estou plenamente certo de que aquilo que aconteceu lá no ano 52 vai se cumprir. Por que vai se cumprir? Por causa dos frutos permanentes daquela igreja. Porque durante 10 anos aquela igreja vinha contribuindo na proclamação do Evangelho. Aí Paulo está dizendo, ó, eu estou plenamente certo. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Porque no final ele vai fazer uma afirmação,
que essa obra se completará. Por quê? Porque aquilo que aconteceu no passado tem dado frutos permanentes. Entende qual é a ideia do apóstolo Paulo, irmãos? A salvação é de uma vez por todas, sabemos, mas ela teve um início. E ela vai ter uma consumação. E entre esse início e essa consumação, estamos andando, irmãos, caminhando, e Paulo está dizendo, nesse meio aqui, até a consumação, os frutos permanentes do que aconteceu no passado, é o que faz eu afirmar que essa obra se completará. Entende por que uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho, da convicção de salvação por parte de outras pessoas diante de Deus? Porque estava sendo testemunho fiel, irmãos, porque eles foram salvos, mas eles não ficaram lá parados como salvos, não. Estava dando fruto permanente, e a ideia que o apóstolo Paulo está querendo passar, uma pessoa salva, ela tem fruto duradouro até a consumação do século. Uma pessoa salva, ela não para lá no ponto não, ela continua dando frutos. Não é isso que Jesus disse? Que uma árvore se conhecereis pelo fruto? Então é a ideia do que o apóstolo Paulo está querendo passar, irmãos. Houve a salvação lá no ano 52 na vida de vocês, e os frutos dessa salvação são contínuos, já fazem 10 anos que vocês vêm contribuindo. Isso robustece a minha afirmação, robustece a minha convicção de salvação da parte de vocês. Uma igreja que coopera no Evangelho, irmãos, traz convicção de salvação. Quem está lá fora vê o testemunho fiel dessa igreja. A igreja lá de Corinto estava vendo o testemunho fiel daquela igreja dos Filipenses, porque Paulo disse, eles deram além das suas posses, eles entregaram as suas próprias vidas. É só ler 2 Coríntios capítulo 8, irmãos, que é isso que Paulo vai dizer lá. Paulo estava anunciando, irmãos, entre os povos, é o que o salmista diz, né? As bonanças de Deus. Porque aquela igreja estava cooperando na proclamação do Evangelho, não só com oração, não só com intercessão, mas também contribuindo com recursos, com donativo, a ponto do apóstolo Paulo dizer, eles entregaram a própria vida deles. E é isso que devemos fazer, irmãos. Então, irmãos, uma igreja que é cooperadora na proclamação do Evangelho, ela resulta em súplicas constantes diante de Deus, ela resulta em convicção de salvação e gratidão a Deus, irmãos. Resulta nessas 3 coisas. E para a gente concluir, irmãos, vou fazer 3 rápidas aplicações. Devemos agradecer pela igreja do Senhor, irmãos. Temos que ser gratos pela igreja onde congregamos. Não tenham em mente apenas más recordações, irmãos. Pelo contrário, louva a Deus pelo que a nossa igreja contribuiu e tem contribuído até o dia de hoje no Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 da carta dele aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não tenha apenas más recordações da igreja do Senhor, irmãos. Não tenha apenas más recordações da igreja onde congregamos. Tem muita coisa boa, irmãos. Aconteceu muitas coisas boas. Em segundo lugar, irmãos, que as boas recordações, que as bonanças de Deus sobre essa igreja resultem em súplicas constantes, irmãos. Faça isso sempre, em todos os momentos, com alegria e por todos. Tenham isso como algo necessário de quem não pode abrir mão. Primeiramente porque é você que vai estar sendo abençoado, irmãos. E depois você vai estar colocando outros, vários, milhares, diante do trono do Todo-Poderoso, irmãos. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Lembre-se, irmãos, todos estávamos perdidos. Todos estávamos no cativeiro do pecado. Temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então se lembre disso, irmãos. Jerusalém havia sido devastada. Só que o salmista sabe o que ele diz? Yahvé Malak.
O Senhor reina. Mesmo diante de privações, irmãos. A cidade pode ser devastada, o templo destruído, o local de culto não haver mais. Mas Yahvé Malak, o Senhor reina. Lembra de Esdras? Quando os altares estavam sendo edificados do templo, e ele disponibiliza pessoas, sacerdotes e levitas para cantar ao Senhor. Sabe o que a congregação faz? Ela grita, irmãos. E sabe o que eles cantam? Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por que há 4 salmos lá, 5 finais de aleluia? Porque está aprontando, irmãos, para uma consumação muito além do cativeiro babilônico. Está apontando para uma consumação muito além, irmãos, da redenção do pecado. Está apontando para o dia que o apóstolo Paulo descreve aqui no versículo 6. De que ele voltará, irmãos. E habitaremos eternamente com ele. Por isso que o salmista disponibiliza aquele salmo 146 a 150 ali. Por quê? Porque é um brado de aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque eles passaram por tudo aquilo e agora eles sabem onde vão habitar. Entende, irmãos? Em terceiro lugar, irmãos, e por fim, que a cada dia possamos ser mais cooperadores, irmãos, na obra missionária, no evangelismo, irmãos. Que a cada dia possamos ser mais ativos no reino de Deus. E que a nossa vida, irmãos, possamos fazer como o apóstolo Paulo disse aí, aos Coríntios, acerca dos Filipenses. Eles doaram a sua vida. Que a nossa vida possa ser doada ao evangelho, irmãos. Se entregue completamente a Cristo, se entregue completamente à causa do evangelho, irmãos. Há muitas coisas boas para fazer, eu sei, há muitas coisas boas para fazer, mas não há nada melhor do que isso, irmão, para fazer. E pode ter certeza, nada vai satisfazer você por inteiro, irmãos, a não ser o evangelho, a não ser se doar inteiramente a isso. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, irmãos, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como disse o salmista, o Senhor reina. Que possamos continuar dizendo isso, irmãos, a outras pessoas. O Senhor reina. Lembra do Salmo 44? Nós ouvimos com os nossos ouvidos que os nossos pais contaram. Só que temos que anunciar, irmãos. Nós temos ouvido terça, quinta, domingo, sábado, diariamente, o que o Senhor fez. E temos que fazer alguma coisa, irmãos. É anunciar o Evangelho do Senhor. Então, que o Senhor nos dê graça, irmãos. E que possamos doar, que Deus nos dê graça para que nós possamos doar a nossa vida por inteira à causa do Evangelho, irmãos. Você vai encontrar satisfação em muitas coisas. Reconheço, mas nada vai lhe preencher, irmão, se não for o evangelho. Você pode se alegrar com muitas outras coisas, irmãos, eu reconheço também. Pode sentir prazer em várias outras coisas, eu sei, mas nada vai suprir você como o evangelho. Você pode ser grato por muitas coisas, eu sei. Deus abençoa a gente com toda sorte de bênçãos. Mas agradeça a Deus pela redenção, irmãos. Porque não há bênção maior que essa, não. Estávamos caminhando por um lugar escuro, que o Guiena, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Estávamos caminhando para um local onde João diz assim, ó, montanhas caiam sobre nós, desejando a morte e a morte não viria. Estávamos caminhando, irmãos, para um local onde será lançado o inferno, o diabo, os seus seguidores, lá no lago de fogo e enxofre. Só que Paulo vai dizer que Deus nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Entende, irmãos? Podemos nos alegrar com muitas coisas, é verdade. Mas nada vai nos alegrar suficientemente como o Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.